Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou maravilhada e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A multidão ficou maravilhada e glorificavam a Deus por ter visto um milagre, uma maravilha de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, esse mundo precisa novamente ser impactado, maravilhado com o poder de Deus nessa terra. É isso que maravilhava aqueles homens e mulheres, mesmo diante de tanta situação. Mas eles estavam vendo que havia alguém no meio deles, havia alguém com eles ali, que tinha o poder de perdoar pecados, que tinha o poder de fazer paralíticos andar. É essa maravilha que o mundo precisa, e nós precisamos também ser maravilhados, impactados de novo, para que o mundo possa crer que nós acreditamos num Deus que está vivo e cheio de poder, e que diz a carta aos Hebreus que Ele é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Como Ele agiu, Ele age e continuará agindo. São Leão Magno, ele diz assim: tudo que Jesus fez nessa terra, quando Ele estava aqui entre nós, Ele disse, tudo isso Ele passou para os sacramentos, Ele passou para a igreja. Ou seja, a igreja deve continuar a fazer as mesmas coisas que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Pelo menos uma ela está fazendo muito bem feita, que é através do seu sacerdote, que é o quê? Perdoar pecados. Esse poder que é de Jesus, Ele conferiu à sua igreja. Está no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 23, quando Jesus diz aos seus apóstolos: a quem perdoardes pecado, eles ser-lo-ão perdoado. Foi dado à igreja esse mesmo poder, que é o poder de Deus, foi dado à igreja para perdoar. E nós fazemos isso. Só que Ele deu outro poder à sua igreja, que era o poder dele de curar os doentes. Agora isso nós temos que baixar a cabeça e dizer: meu Deus, nós estamos fazendo esse ministério. Precisamos manifestar também isto. Deus é todo poderoso, Ele pode tudo, Ele é Deus. Então Ele pode curar qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não tenha fé, mesmo que não seja um cristão. Ele é Deus, Ele é amor, e Ele cura porque ama. Deus não cura para se mostrar que Ele é poderoso, não. Ele cura porque Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é amor, e Ele se compadece do sofrimento das pessoas. Então a primeira ação de Deus curar uma pessoa é o seu amor, a sua compaixão. Ele é impulsionado. Tem uma passagem da Sagrada Escritura que havia uma mãe levando o seu filho para ser enterrado. A Bíblia fala que essa mãe não fez nenhuma oração, não fez nenhum pedido. A Bíblia diz que Jesus viu e se compadeceu com o sofrimento daquela mãe, e foi até lá e disse para o jovem que estava no caixão: levanta-te, porque eu sou a vida, eu vim dar vida a você. Entregou o filho vivo à sua mãe. Então é Deus, é assim. Mas essa não é a regra normal de Deus atuar. A regra normal de Deus atuar, quando a gente vê na palavra de Deus, é com a colaboração humana. E que colaboração é esta? A fé. A maioria das curas você vai ouvir Jesus dizer para as pessoas: a tua fé te curou.
a tua fé te curou. Ele quer, porque a fé é uma permissão que a gente dá para Deus atuar na nossa vida. Deus não é como o demônio atua na nossa vida, se a gente queira ou não queira, se peça ou não peça, ele é mau, ele quer destruir a nossa vida. Deus não, Deus atua na nossa vida mediante a nossa permissão, o nosso sim, o nosso consentimento, que é fé, é dizer, Senhor, eu creio, então Ele vai agir, Ele vai atuar sobre a situação da nossa vida. Então precisamos dar essa permissão para Deus atuar. Existem outras, mas vamos ficar de maneira aqui, só neste ponto, porque é o mais importante. A cura deste homem se dá mediante um fato, primeiro, que se você ouviu, diz assim, ó, vendo a fé deles. A fé de quem? Jesus viu a fé daqueles 4 homens que trazia aquele paralítico. Como é que se vê a fé? A Bíblia diz que se vê a fé, Jesus vendo a fé daqueles homens. Estava trazendo um paralítico e Jesus pôde ver que aqueles homens tinham fé. A fé, ela é manifestada. Não existe uma fé interna, subjetiva, que ninguém vê. Isso não é fé. A fé tem que ser visível. Alguém que crê, ele tem que manifestar que verdadeiramente ele crê em Deus, que alguém diz, essa pessoa tem fé em Deus. Pelo seu jeito, pela sua maneira de ser, pelo seu testemunho, ela está dando um testemunho. E Deus quer isso. Vendo a fé, a cura deste homem começou com esses 4 homens que acreditavam. Não falam da fé do paralítico, mas fala deles. E a outra passagem também, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, que São Paulo também um dia estava pregando, e tinha um homem paralítico na sua frente, e Paulo também, igual a essa passagem de hoje, a Bíblia diz que Paulo, vendo que ele tinha fé, Paulo diz para ele, levanta-te e anda. Como é que Paulo viu que aquele homem tinha fé? Eu deduzo praticamente, sabe o quê? Aquele homem paralítico, ele estava fazendo algum gesto de querer se levantar, de querer sair daquela condição. Isso é um ato de fé, algo tem que ser manifestado. E aí esses homens trouxeram a Jesus, e Jesus veio para curar o ser humano completo, corpo, alma e espírito. São as 3 áreas. Todo mal que está sobre um ser humano, ou é de ordem espiritual, emocional, ou é físico. E Jesus, ao ver aquele paralítico, disse o quê? Os teus pecados estão perdoados. É a cura mais importante, é a cura da alma. E o poder de perdoar pecado, Jesus está salvando aquele homem, porque a salvação é mediante o perdão dos pecados. E a primeira cura, aquele homem não tinha nem noção do estado da sua alma, mas Jesus que veio para salvar, a primeira cura é a espiritual, que é a conversão, que é a mudança de vida, é o arrependimento. Essa é que garantirá a gente entrar no céu. A gente pode estar doente emocional e fisicamente, aqui não atrapalha a entrada no céu não, mas se não tiver curado espiritualmente, essa aqui é perigosa. É preciso ser perdoado. É a primeira cura e a cura mais importante, mas a cura mais necessária para a nossa vida é a cura interior. É a gente ser livre na nossa alma. São as feridas, são as situações que nos prendem. Quanta gente vive nessa terra uma vida sofrida porque não está curada interiormente. Precisa ser curado nas lembranças de situações dolorosas. É chamado cura interior. Essa é que rouba a alegria, essa é que rouba o nosso sorriso, essa é que nos tira o bom convívio entre nós, porque a pessoa está doente. É a cura interior. Aqui não dá para adentrar nesta cura. Mas também nós sabemos se estamos fisicamente doentes. A maioria das curas físicas, hoje a própria ciência comprova isso, é causada por essas doenças emocionais. Somatiza, a pessoa fica doente, fica ruim. Quantas pessoas que só serão curadas quando perdoarem. Enquanto não perdoa, não é curada. Basta lembrar um grande sacerdote que passou por aqui e andou pelo mundo, o padre Robert de Grandes. Ele levantava a pessoa de cadeira de roda, mas a cura da pessoa não era física, era emocional, interior. E Deus mostrava através da palavra de ciência que ali ele precisava perdoar. E na hora que aquela pessoa perdoava, a pessoa se levantava da cadeira de roda. O físico geralmente só sofre consequência dessas enfermidades, ou espiritual ou emocional. Por isso que o Senhor quer nos curar por completo. E depois disse
que o Filho do Homem tem poder. E disse depois: levanta-te e anda. É a cura mais simples, é a cura física. Porque essa é um poder de Deus. E Deus quer nos curar. A gente tem que ter isso quando se aproximar de Deus. Essas duas atitudes. Essas são as duas atitudes para ver milagre acontecer. Primeiro, Ele é Deus, tudo pode. Crê que para Ele nada é impossível. Segundo, Ele quer nos curar, porque isso está na Bíblia. Foi um paralítico que se aproximou dele e disse: Senhor, se queres, pode me curar. O que Jesus disse? Eu quero ser curado. Então, ao se aproximar de Deus, você tem que se aproximar. Ele tudo pode. E Ele quer me curar. E a nossa parte é esta: crer que Ele vai fazer em nós aquela obra. Meus amados irmãos e irmãs, após essa cura, aquele povo que estava ali em volta ficou maravilhado, encantado, como acabamos de ouvir. Você é curado? Você está curado? Se você está curado, à tua volta, alguém tem que estar dando glória a Deus. Assim está na Bíblia. Se as pessoas não veem a gente manifestando que estamos curados, livres, que verdadeiramente estamos em Deus, apesar das tribulações, como nossos filhos vão dar glória a Deus, como no trabalho a pessoa vai dando a glória a Deus, as pessoas têm que ver que nós estamos curados. Passamos como todo mundo, mas não agimos como todo mundo nessa terra. Enquanto a pessoa passa pela tribulação, ela tende a reclamar, a ficar triste. Uma pessoa curada, apesar da tribulação, ela dá glória a Deus. Isso é uma pessoa curada. Ela vai fazer com que à sua volta todo mundo glorifique a Deus e todos queiram buscar a Deus. É o nosso testemunho que temos que dar, que verdadeiramente nós estamos curados, livres, mesmo que tenhamos em tribulação, mas é possível viver. A alma sobretudo. Se a nossa alma está curada, nós estamos livres. Você já foi perdoado. Exulte de alegria por isso. Eu termino agora, não sei se eu já contei aqui, se eu já me perdoe, mais uma vez aqui, atendendo confissão, ano passado, de um senhor que há mais de 45 anos, ele não confessava, e ele ficava olhando assim, eu sentado, eu percebi que ele dava uma volta, todo perdido, quando eu vi, eu cheguei assim, vem para cá, eu percebi que ele queria alguma coisa, mas não tinha coragem, e ali ele fez uma confissão, precisava urgentemente, aquele homem, porque o tribunal de Deus é diferente do tribunal humano. No tribunal humano você entra com seus erros, e geralmente você é condenado. O tribunal de Deus você entra com seus pecados, e você é absolvido de tudo. Então esse homem contou em 5 minutos, recebeu uma graça do Espírito Santo, pôde fazer uma confissão. Ao terminar a confissão, aquele homem chega e me assustou, mas eu fiquei maravilhado, eu não esqueço até hoje o gesto daquele homem. Depois que eu dei a absolvição, como Jesus fez sobre este homem, eu te absolvo dos teus pecados. Aquele homem que estava cabisbaixo, triste, ele levantou os olhos, deu um sorriso, levantou os braços e disse: eu estou livre, eu estou livre. E saiu daquela confissão daquele jeito. E durante a missa eu fiquei olhando ele no meio das pessoas, eu vi ele o tempo todo, um sorriso no rosto, dando glória a Deus. Com certeza aquele homem, ao chegar em casa, as pessoas vão dizer: aconteceu alguma coisa com este homem. Por quê? Porque ele foi perdoado por nosso Senhor Jesus Cristo, e ele está livre, e por estar livre, ele vai encantar à sua volta também as pessoas. Você é um milagre de vida. Ao acordar, é um milagre. Todo dia que a gente acorda, Deus está dizendo: eu acredito em você. Eu te permiti mais esse dia porque eu acredito em ti. E eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida hoje. E por meio de ti, eu quero levar a este mundo o amor. É isso ao levantar. É esse o sentido da nossa vida dia por dia. Estamos aqui nessa terra para tornar esse mundo mais bonito. Para tornar esse mundo mais belo. E para isso é testemunhar que nós estamos sob o poder de Deus, sob o poder do Espírito Santo, e apesar das tribulações, é possível viver uma vida diferente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.